Amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com o Automóvel Clube Sarandi. Vamos fazer um bate-papo descontraído, falar sobre carros, curiosidades, dicas automotivas e também contar algumas histórias. Então aperta o cinto que agora você está de carona. Vamos diretamente no nosso boa noite todo especial ao Hernani que veio. Agora não foi de rondinha, né, Hernani? Boa noite. Boa noite, Concato, o Adriano que nos auxilia na mesa aí, o pessoal que nos acompanha no Facebook e o pessoal que sempre nos acompanha na emissora aí, que essa vai longe, né? Eu lá em Rondinha, volta e meia, me encontro com pessoas lá, eu estava no programa do automóvel, estava te escutando esses dias, né? Então é prazeroso isso também, né? É verdade, é muito legal ver, né, a audiência do programa, né? E o mais importante é que as pessoas se interessam pelo assunto que a gente às vezes aborda, umas curiosidades aqui, principalmente o pessoal diz, tem tantos assuntos que nós tratamos aqui, né? E o pessoal mesmo diz, olha, aquele determinado assunto eu não sabia, fiquei sabendo através de você, é uma curiosidade que fiquei sabendo hoje, e assim por diante, né? Então, que bom que o objetivo do programa está sendo alcançado, né, Alexandre? Eu acho que é isso. Divulgar os trabalhos do Automóvel Clube, os trabalhos sociais que o Automóvel Clube desempenha, e também essas curiosidades aí e tudo, né, para que chegue no ouvinte, nos amantes do automóvel, ou mesmo quem não gosta, que fique sabendo de certas Porque mesmo que você não seja um amante do carro antigo ou de carro novo, enfim, você tem que saber um mínimo, né? Com certeza. De informações. Justamente, um mínimo de informações, né? E pensando nisso, Hernani, eu trouxe uma utilidade pública. Isso aqui, independente se tu gostar de carro ou não, é algo que você tem que prestar atenção, é algo que você tem que realizar no teu carro. E olha só, amigo ouvinte, e para você que acompanha pelo Facebook, essa manutenção é de graça. De graça. É uma manutenção que você faz, você troca a peça e não gasta, que se chama Recal. Recal. Esse Recal, olha só que interessante, né? De novo falando do airbag Takata. A empresa, inclusive, faliu, né? Porque eu não sei qual foi o erro, qual foi o problema que teve, mas quando é acionado o airbag que está com um defeito, ele lança fragmentos metálicos, isto é, pedaços de ferro, a 300 km por hora no rosto de quem já está sendo ferido com acidente, né? Então, para você ter uma ideia, assim, faleceu uma pessoa a bordo de um Celta 2014 por causa do airbag, não foi por causa do acidente. Faleceu uma pessoa a bordo de um Civic 2008, também por causa do airbag, não foi por causa do acidente. Entre outras pessoas que tiveram ferimentos agravados por causa de falha no airbag. Então, assim, a Fiat anunciou agora um recal para mais de 250 mil carros. Isto é, são 250 mil carros com airbag que estão oferecendo risco à integridade física dos seus ocupantes. Tem que substituir todo o sistema da airbag? Não, é só a parte... Muitos é só a parte da bolsa mesmo. Da bolsa mesmo. Isso. Por exemplo, no Corolla, eu levei a Passo Fundo, eles trocaram o miolo do volante. Sim. Assim como outros... é o mais prático. Assim como outros trocam só o componente interno. E aqui são carros fabricados. Então, amigo ouvinte, se você tem um Fiat produzido de 2014 a 2016, liga na concessionária, pergunta se teu carro está envolvido no recal. A troca é feita de forma agendada e gratuita. Geralmente eles perguntam, você tem os documentos do veículo em mãos, porque geralmente a montadora pergunta, a concessionária pergunta o número do chassi. Exato. Do veículo, né? É o número, a identidade do veículo para a montadora é o número do chassi, né? É o número do chassi.
Isso aí, por isso Então, que o Automóvel Clube orienta sempre. sim. Se você tem um recal para fazer no teu carro, não fique adiando. A gente sabe que tem muitos ouvintes, você mesmo, você tem carro com recal para fazer e você não faz, né? Geralmente você faz na hora de vender o carro, porque o pessoal tá avisando lá no Detran, Sim. né? Outra dica muito importante, isso, Concato. Nesse mesmo assunto aí do recal, é que o seguinte, eu não sei, agora eu não vou explicar para o amigo ouvinte, não vou saber explicar se foi por ordem do Detran, ou por ordem de alguma ação judicial, ou por ordem de montadoras, que é obrigatório você fazer esse recal no seu veículo. Sim. Porque esse recal, a montadora lança para os Detrans. Isso. Os Detrans lançam, eles sabem os chassis cadastrados, eles lançam no prontuário do veículo que esse veículo tem um recal para fazer. Sim, o Corolla que a gente comprou, na hora da transferência, eles falaram. Muitos caros, o próprio Detran emite uma correspondência avisando o proprietário que esse carro necessita um recal. Sim. Né? Agora, a dica tão importante que se você passar um ano, passar 2, passar um tempo determinado e não realizar esse recal, o seu documento tranca. Eles não emitem, não sai. Hoje não é mais emitido. Mas no caso ele fica com o documento pendurado, vamos dizer assim. Você não consegue imprimir o documento, vamos dizer, o 2022, né? Quando eu estou falando, não quando foi determinado um recal recente, mas se for um recal antigo e não efetuaram esse recal, ele não emite o documento. Mas Hernani... E outra, se você é parado, abordado numa blitz, e você tiver um recal, e está apontado no Detran... Pode ser recolhido isso ali? Recolhido, não sei, mas você vai tomar uma advertência aí, ou para se apresentar urgente para fazer o recal e depois... Mas tenta, me ajuda a entender, Nani, por que alguém não faz um recal sabendo que é de graça? Disponibilidade é custo, vamos dizer aqui na nossa região. Certo. Um recal aqui na nossa região. Ou Carazinho ou Passo Fundo. No caso, se for um Volkswagen, tu faz na Salvipa. Não, aqui, sim. Certo. Sim. Vamos dizer outras marcas aí que também tem que fazer. Isso, a Salvipa aqui, os Volkswagen, com certeza faz. Mas eu comprei aqui, um Volkswagen aqui em Sarandi que tinha 3 recal para fazer e não foi feito. Justamente. Volkswagen que tem a concessionária aqui. Eu vou falar dos Corollas que eu acompanhei, certo. 3 recal de 3 veículos Corolla, né? Teve que se deslocar em Passo Fundo. Então, o deslocamento, hoje é gasto, né? Sim. E você perde meio-dia, conforme o recal que tem que fazer. E é agendado isso tudo. Às vezes a data agendada da concessionária não bate com a data que você possa ir. Entendeu? Sim, isso acontece mesmo. É bem complicado, né? É bem complicado. Deixa eu dar um grande abraço aqui. Tem meu amigo Heitor Parisotto, meu colega de exército, está assistindo nós lá de Itapejara. Um grande abraço, Heitor. Um grande abraço aí, obrigado pela companhia. O Giovanni, o Polenta, o Ronaldo Aschi, meu amigo. Pessoal de acompanhando. Rondinha e Chapecó. Qual é a cidade que eu devo anunciar aqui, Ronaldo? É isso aí, mas antes de prosseguir para o próximo assunto, vamos lembrar dos nossos patrocinadores: Giovanni Zancanella, serviços hidráulicos e elétricos, manutenção de aquecedores, redes de incêndio. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 999 84 28 31 999 84 28 31. Pool Chapeação e Pintura Automotiva, especializada em companhia de seguros. Atende pelo fone 3361-3531 e está localizado na rua Bortolo de Marco, próxima à rodoviária
em Sarandi. Esses foram nossos patrocinadores. Hernani, final de semana o Automóvel Clube esteve em Palmeira das Missões. Teve o encontro de carros antigos. Mesmo com chuva, o evento foi muito legal. Tem uma área boa coberta lá, né? Também, né? Não foi possível colocar os carros lá. Não foi. Não, esse ano não foi liberado. Eu não pude me fazer presente porque eu tinha visitas lá, então eu Esse tinha outros compromissos também. Não pude me fazer presente, mas não puderam pôr na área coberta. Mas lá é um grande evento, um pessoal aí que participa do nosso também sempre nos apoia, né? Sim, com certeza, sempre são nossos amigos, nossos parceiros. O pessoal de Palmeira, do antigo mobilismo de Palmeira das Missões aí, são os grandes parceiros do Automóvel Clube Sarandi, né? Então, nada... O ano passado, não, ano retrasado, aí antes da pandemia, nós estávamos lá, né, também. Um dos últimos eventos, né? Um dos últimos eventos antes da pandemia. Né? Então, um grande abraço aos amigos de Palmeira, das Missões e com o evento deles também, né? Teve uma turma que foi no sábado e outra turma no domingo. O Giovanni acabou indo nos 2 dias. O Giovanni gosta. Inclusive, se não me falha as informações, o Opala dele recebeu o prêmio de destaque. Opa, olha só, né? A Kombi Corujinha do nosso patrocinador aqui também recebeu. Paul, né? Muito linda aquela Kombi do Paul. Bem legal. E Hernani muito. teve mais uma premiação também. O nosso clube foi o que mais teve participação mais expressiva. Porque a gente foi, acho que nos 10 carros aproximadamente, né? Isso só engrandece mais ainda o prestígio do Automóvel Clube Sarandi, né? Com certeza. Só engrandece mais o prestígio. O pessoal reconhecendo aí das nossas visitas, enquanto possível, a gente sempre tentou, né? É desgastante, é um final de semana que tu leva a família junto, ou se não pode levar a família junto, você fica distante. Eu até levei a família junto, mas como choveu, tinha as poças de água, o Augusto queria pular nas poças de água, né? Então ali tivemos que levar lá na minha cunhada, porque senão ia ser puxado. Olha, Rafa, boa noite, gurizada. Hernani, você não foi por causa da chuva, o telhado não ajuda mais. Também. Tá, Rafa? Tá, me cobre da outra vez, tá bom? Não, é que, como já tinha bastante escalados, né? Daí tu deixou oportunidade, né, pro pessoal, claro. Né? O Kine também que tá participando de diversos eventos ali, representando o Automóvel Clube, né? Entre outros. O Kine teve em Marau, né? O Kine teve em Marau também, né? Participação lá de luxo, o pessoal de Marau também participou aqui, né? É verdade. Do nosso encontro aí, eles vieram com 3 raridades aí, o pessoal de Marau, né? A gente ficou muito agradecido com eles lá, porque aqui no nosso encontro aqui, porque eles trouxeram 3 raridades aqui, então é importante a retribuição, né? Muito bom a retribuição. Eu falo para os amigos aí que um Maverick V8 302 canadense, já é um carro que você não vê em qualquer encontro de automóvel clube. É ou não é, Concato? É verdade. Não é qualquer encontro que você vê um Maverick V8 302 canadense em perfeito estado em qualquer encontro. Já estão se tornando raros esses veículos em encontros, né? A maioria está na casa, né, de colecionador. Dodge então, nem se fala. Os Dodge, qualquer Dodge também virou um negócio, olha, bastante raros. Então, quem quer aproveitar aí o pessoal de toda a região aqui que nos assiste aí e nos escuta, tem que aproveitar esses encontros aí para você ver certas raridades aí que, quem sabe, por não muito tempo, esses carros vão estar só em fotos em e salões vídeos.
em salões de colecionadores, em galpões de colecionadores. Viu, Hernani, falando Né? nisso, tu nem tava no evento, mas eu vou te fazer uma pergunta de um carro que tu nem viu. Vamos ver se tu consegue adivinhar. É difícil, é difícil. Assim, ó, me representou que era mecânica do Fusca. Toda a base, o chassi é do Fusca. Suspensão, motor, Sim. caixa. Mas ela era tipo uma picape cabine dupla. Na traseira tinha lanterna de Saveiro. E a frente também, a frente das lanternas da Saveiro, uma parecia que era de fibra de... De fibra, tipo uma Saveiro dupla diesel. Isso, mas daí a porta parecia que era da Brasília. É da Polauto. Ah, eu sabia que tu ia conhecer. É da Polauto. A Polauto foi uma montadora que usava a base da Volkswagen e eles faziam protótipos de fibra. Sim. Tipo, eles faziam bugs também, né? Certo. Mas daí eles começaram a produzir automóveis fechados também. E aquele lá é a Polauto. Produziam bugs e fizeram O único que eu vi na minha vida, igual aquele ali, foi esse ali mesmo. em Palmeiras das Em Missões. Palmeiras das Eu Missões. conheço esse carro. Esse? Conheço. Eu vi Conheço. também um Fusca. Eles restauraram, acho, esse Polauto. Tava bem bonito mesmo. Então eles andaram restaurando. Coisa que você não encontra hoje. Não. Hoje em qualquer lugar esses Polauto. Ele tem um outro modelo, tem os modelos bug, tem esse modelo aí bem se parecendo com uma Saveiro, Isso, gabina gabine dupla, diesel, né? As antigas, as quadradas. Mas é só que ela é toda a carroceria de fibra, né? Toda a carroceria de fibra. Outra coisa que eu vi era um Fusca azul, que ele foi todo trabalhado, parecendo aqueles carros dos anos 50. O teto rebaixado, a frente toda modificada, a traseira bem caída, assim, bem Sim. prolongada. Um negócio assim que eu, pessoalmente, primeira vez que vi, tinha um... Como é que eu vou te explicar? Um Citroën. Sabe aquele, acho que é 3CV? Sim. Com 3 parafusos, né? Sim, os na primeiros roda. Citroëns Mas não era esse importados pro Citroën. país. Era Não? parecido como se eles tivessem feito uma van daquela carroceria. Tipo aqueles Baja, sabe? Sim. Mas daí com um 3CV. Um troço 3CV, assim, bem olha só, com a placa interessante, né? da Argentina. Sim, sim. Placa da Argentina. Ah, bom, então tá. Não, bem curioso, assim. Sim. Você sabe que na América do Sul, na primeira investida da Citroën, claro que teve carros da década de 40, de 50 aqui, né? Até da década de 30 aqui, né? No Brasil, Citroën, né? Citroën. Nós já conversamos aqui sobre esse assunto. E a Argentina é que a Citroën ficou por muito tempo, viu? Até hoje, claro, né? Sim. Mas você vê bastante carro da década de 80 também, 70, 80 e 90 na Argentina ainda da Citroën antigos, né? Veio, vamos dizer, a Citroën, os franceses, eles se deram bem na Argentina. Na Argentina, né? Que continuou a produção de automóvel nos anos 70, 80. Aqui não, né? Aqui importação, né? Tinha nessa época. Hoje não, hoje tem montadoras e tudo, né? Hoje tem tudo aí. Com né? certeza. O Kine aqui está falando a respeito de Teutônia. Próximo final de semana, se tudo der certo, vai estar representando o Teutônia, Automóvel Clube sim. em Teutônia. Que Muito ótimo. legal. Teutônia é um encontro requintado, viu, Kini? Eu te aconselho aí de terno e gravata, viu, Kini? É um encontro muito, muito bom. Muito bom. Tu já ouviu falar de Águas de Lindóia? Bastante. É um dos grandes eventos do automobilismo, do propaganda- antigo mobilismo. Na propaganda diz que é o maior evento da América Latina. É o maior. Se não é o maior, Alexandre, se não é o maior, é o mais elitizado. Certo. É o mais elitizado, entendeu? Ele é feito num grande hotel lá, que é um tipo de um resort, alguma coisa nesse sentido, né? E ali vai o fino do automóvel, né? Dos automóveis antigos. Aí tem automóveis antigos aí que valem verdadeiras fortunas. A gente está falando na casa de 2 dígitos aí
para milhões, né? Nossa, 7 dígitos, então. Bah. É coisa Carro de único. Sim, 7 dígitos, né? Eu tô falando, ia falar em dezenas, Certo. né? Mas é coisa, claro que também tem modelos populares. Por popular, não. tu quer dizer o quê? Landau? Os populares na época, não que eram tão populares. Em maior mas, escala, tu quer dizer? Por popular, maior escala. em maior Certo. escala. Só que tem Águas de Lindóia, carros raríssimos que vinham da Europa, das grandes montadoras da Europa, dos Estados Unidos. O pessoal aí que está curioso, procura Águas de Lindóia, Encontro de Automóveis Antigos de Águas de Lindóia. Coloca no Google aí que vocês vão ter um pouco de noção. Isso. Então tem... É uma coisa fora do normal, né? Assim, é o maior evento, acredito eu. Mas tem uns outros encontros aí, que nem o de Novo Hamburgo aí que vocês foram, né? Sim, o de Novo Hamburgo fantástico. Também é um grande evento, né? Mas tu sabe, Hernani, que nós estamos se organizando para ir para Águas de Lindóia representar o Automóvel Clube? Olha, que bom, né? Nós vamos... Agora, olha a importância de sermos federados, né? Sim. De sermos um clube federado. A gente já chega com selo de federado lá, né? Não é como um representante de qualquer clube de automóvel com antigo, certeza, né? Já chega de um clube federado. Então, muito importante esse ingresso nosso na federação. Nós vamos brasileira. estar até agora nós temos 6 integrantes, 6 sarandienses que vão para lá. Vai eu, o Felipe, o Eduardo, o Remias, o Giovanni e o Polenta. Que ótimo. E nós vamos aproveitar também uma oportunidade que me surgiu, consegui me inscrever numa lista para conhecer a coleção particular do Alexandre Badolato, que ele tem aproximadamente 300 carros, Sim. maioria Dodge. Inclusive nesse dia que ele vai estar presente lá na coleção, enfim, que vai estar abrindo as portas para nós, ele vai disponibilizar alguns Dodge para nós dar umas voltas na pista que ele tem. Que interessante. Vai ser um passeio muito divertido, porque assim, ele falou assim, a ideia primeiro é começar com um carro moderno, né? A FCA vai emprestar algum Jeep, alguma coisa, pra gente dar umas voltas na pista pra pegar o jeito da pista. Depois tu vai pra um Dodge Charge RT com câmbio automático. Sim. Que daí depois tu passa pra um Charge RT, câmbio manual, comando, quadrijet, mais umas pimentinhas. Que já dá uma emoção, né? Sim, já dá. E por último, uma Cuda. A Barracuda com motor 440, que ele importou motor e caixa. Americano, né? Isso. A Barracuda é americana. É americano. Né? E é o Cuda, que é a versão esportiva do Barracuda. Sim. Mas motor e caixa vieram com preparação dos Estados Unidos. É um bloco 440 com preparação. Então acho que vai dar bastante emoção, né? Claro, tem que aproveitar. Tem que aproveitar essas oportunidades aí, né? E principalmente em se tratando de coleções específicas. É uma coleção particular, né? Uma coleção fechada, né? Você ter acesso a esse, porque o grande colecionador, o colecionador de verdadeiras raridades, eu acho que ele tem um pouco também. Uma que ele tem orgulho de ter aquela e não é coleção, pra menos, né? mas ele tem ciúmes da sua coleção. Tem que prestar muito bem atenção nisso também, tá? É verdade. Eu fui em Porto Alegre olhar um Opala 6 cilindros certa vez. Era no final da Avenida Assis Brasil, assim, o cara tinha uns carros antigos lá para vender e tudo, né? Mas era assim no pátio, na frente da empresa dele. E enquanto eu aguardava ele atender um cliente lá, eu fiquei falando com 2 funcionários dele lá e fiquei conversando e ele prestou atenção. Viu que eu tinha um pouquinho de conhecimento de automóvel antigo, aí ele acabou de atender
começamos a conversar, ele disse, tu gosta de antigo, né? Tem conhecimento, sim. Então, tu só aguarda aí, eu vou te mostrar uma coisa aí. Tá, eu fiquei aguardando aí mais uns 15 minutos, o funcionário dele disse, ele vai te levar ver a coleção dele aí, mas ele não convida toda hora pessoas aí pra... Tu tem sorte, cara. Quando eu fui lá atrás ver que ele abriu os portões, fui lá atrás de ver, meu queixo caiu, né? O cara tava com verdadeiras raridades. Ele tinha uma Chevrolet Bel Air sem coluna. Elas são raras. Elas têm uma porta tipo suicida, assim, ela é sem coluna. Uma porta a traseira é fecha suicida? na outra, né? Nossa! Raro mesmo. Ele tinha uma El Camino 73. Uma El Camino é uma picape das Ford, geralmente encontrada no México e em algumas partes dos Estados Unidos, mais para a fronteira do México, né, que era bastante difundida, bastante venda esse tipo de caminhonete. E é bonita, E é bonita. E ele tinha um Mercury Cougar. Se vocês lembram aí nos anos 2000 que saiu uma propaganda da Coca-Cola com Mercury Cougar vermelho, foi ele que alugou para a Coca-Cola do Brasil fazer esse comercial. Ele mora em Porto Alegre, né, através do pessoal da gerência a empresa que fez a propaganda aquela vez de marketing tinha um membro de Porto Alegre e o cara disse, eu sei quem tem um Mercury Cougar. E foi nesse senhor aí. Foram bem específicos no pedido, né? Bem específicos, né? E um cara que me deu esse prazer aí de conhecer essa coleção particular dele. Então, se você conhecer, ele tem orgulho, o colecionador. Certo. Mas ele tem ciúmes da coleção dele também, viu? Então, se pudesse me dar uma dica, eu agradeço, porque nós vamos ir lá dia 22 do mês que vem. Que ótimo. Me passa umas dicas pro cara não cometer umas gafes, né? Que ótimo. Porque foi assim, nós ficamos de combinar se a gente ia, se não ia, se ia ter vaga, não ia ter vaga, e ele ia lançar. Os primeiros que confirmassem, pegou. Senão, tchau. E eu precisava sair. Quando eu levantei do computador, eu escutei um bip, uma notificação, voltei. Era a notificação de que tinha aberto as vagas. Peguei, olha, se eu bobeasse, tinha sobrado só 3 vagas, nós ia perder as vagas. Foi questão assim de minutos, já preencheu todas as vagas. Já preencheu. Sim, mano. É bem disputado, né? Porque não é aberto ao público. Então, quem recebeu a notificação garantiu as vagas. Senão... Aqui o Giovanni Zancanella aqui tá falando que o Fusca Azul era do Juvino Binotto, de Frederico. Ah, sim, o Binotto de Frederico. Tá. Tu lembra? Sim, eu conheço ele. O Fusca não lembro. Bem interessante. Até com porta suicida e tudo mais. Bem legal. O Edilson aqui também tá mandando uma boa noite pro pessoal. Ótimo programa. Que show de bola. Ô, Edilson, na escuta. Ele tava no último programa, né? Eu quero dar aqui nos microfones, Sarandi, parabéns pra ti, Edilson, pra tua esposa, pra tua família e do sucesso da sua filha na TV de Santa Catarina, tá? O Kine aqui, ó, pra chegar de líder. Mais do que merecido, um grande abraço e um grande abraço a vocês todos aí, tá? É isso aí. Viu, Concato? Antes de tu falar do assunto aqui, mandar um abraço aqui pro Eduardo Rigo também, que tá elogiando aqui o tema. Show de bola. Que bom que vocês estão gostando. Um grande abraço, Rigo. Prossiga, amigo Hernani. Um outro grande evento no país é o Encontro de Carros Antigos de Araxá, Minas Gerais. Araxá é um centro da antiga Minas Gerais, também como Ouro Preto é para as artes. Certo. Ouro Preto e outras cidades ao redor aí é para as artes. Araxá se solidificou como do automóvel antigo também. Lá também tem verdadeiras raridades. Lembram que um período do Brasil era Minas Gerais, o estado, e também
não só o Estado, como os mineiros eram as pessoas que tinham maior posses, né? Verdadeiras posses. Uma por causa do café, como era no interior de São Paulo, mas também pelo início da mineração e tudo era. Então gastavam com isso aí também com automóveis, né? E inclusive tem bastante verdadeiras raridades e também utilitários lá também. Mas olha só que interessante para comprovar isso que tu tá falando, Hernani. O Badalato falou esses dias que os carros que ele tem na coleção, a maior origem vem de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O que eu tô te falando. É isso aí que tu falou, comprova o que tu disse. Então, olha só. Então, você solidificou. Rio Grande do Sul, por quê? Porque é um povo que conserva o automóvel. Exatamente. Conserva o automóvel, né? Isso aí. Região da Serra aí, você tem bastante carros muito conservados aí, né? Região da Serra Gaúcha aí também, né? E Minas Gerais, o que eu acabei de te falar. O que eu acabei de te falar. Chegou uma época quase sendo, ou por um certo período, foi um dos estados mais ricos da federação, né? Isso são dados muito importantes para o nosso ouvinte também saber, né? Porque muita gente não sabe disso. Sim, o período colonial aí do Brasil, o Minas Gerais era riquíssimo. E que coisa, importação de automóveis, né? Nós não tínhamos uma indústria nacional para automóvel, né? Isso chega a dar uma nos tristeza anos 30, nos anos 40, É. nos anos ali que foi forte, até nos anos 50 também, Minas Gerais teve forte, né? Inclusive saíram de lá 3 ou 4 presidentes da República, né? E isso o que era? O poderio econômico também, que representava bastante, né, Concato? Então, Minas Gerais, ele respira história, né? Ele respira história, claro, como nós temos aqui também no Rio Grande do Sul, todos, né? Todos os estados aí. Mas em Minas tem um toque especial, tem um né? toque especial. Tem um toque especial. Vamos lembrar também dos nossos patrocinadores: Giovanni Zancanella, serviços hidráulicos, elétricos, manutenção de aquecedores e redes de incêndio. Há 25 anos atendendo Sarandi e região. Quem quer contatar o nosso patrocinador é pelo WhatsApp 999842831. Pool Chapeação e Pintura Automotiva, dando a segurança de peças legítimas, mão de obra qualificada e materiais de primeira qualidade. Tanto é que foi um dos veículos do Pool Chapeação foi premiado no evento ali em Palmeira das Missões. Sim. Então faça seu orçamento sem compromisso, atende pelo 3361 4664. Falamos de Pool Chapeação. E falando em eventos de carros, Hernani, a gente sabe e vem acompanhando que o Salão do Automóvel, ele tá indo por água abaixo, né, Hernani? Porque assim, antes da pandemia, a gente sabe que o Salão do Automóvel já estava naufragando. Sim. Começou antigamente que a Ferrari, bem dizer, nem reservava box, só chegava e se instalava. E depois não colocaram o box para a Ferrari. E então a Ferrari ficou de fora. E depois disso, começou o declínio do Salão do Automóvel. Porque era um investimento muito caro para as montadoras e o retorno já estava se tornando pequeno. Para ter uma ideia, assim, uma montadora, custos para expor no Salão do Automóvel, até o pessoal aqui de Sarandi, bastante gente já foi no Salão do Automóvel, nos antigos moldes, né? É porque eles sempre faziam na semana da Fórmula 1, né? Certo. E olha só o custo, de 15 a 20 milhões por montadora. Meu Deus. Não vale a pena. Não. Hoje em dia o pessoal faz um evento interno para lançar um carro, chama a imprensa, o pessoal das redes sociais, o pessoal do influencer e divulga muito mais do que um salão do automóvel, né? E depois o próprio carro lançado no Salão do Automóvel no Brasil, ele não é tão... Não impacta, né? Não impacta tanto. Não impacta tanto. Ficou... Antigamente se lançavam
carros aí carros conceito, né? Carros conceito, exatamente. Hoje em dia hoje uma é modificação, uma melhorada de cada um é, e coisa, virou e foi por água abaixo. E hoje outra coisa. é que eles acabavam mostrando as tendências, né? Isso, outra coisa. As redes sociais, né? Exato. As redes sociais aí, ó, a internet e tudo, levou o salão do automóvel para dentro do seu celular, né? Com certeza. Assim, Então... ó, eu fui pro salão automóvel quando já estava em declínio. Então eu fui lá para ver carros conceito, eu vi para ver novidades. E as montadoras passaram a ter receio de mostrar essas novidades, porque a concorrência está mostrando tu está mostrando para a concorrência a tua tendência de design, a tua tendência de soluções. E podia ser que uma outra montadora agilizasse muito mais o lançamento. Sim. Um carro que tu vai lançar daqui a 5 anos. Se outra montadora achar interessante, eles conseguem desenvolver em 2 anos aquela mesma ideia. Aquela mesma ideia. Então acabou que não mesmo. tinha mais tanta graça tu se deslocar até São Paulo. E os custos hoje, né? Principalmente os custos. Os custos, hoje todo mundo... E veio a pandemia e você foi de vez, né? Sim. E agora o salão do automóvel, ele tá retornando, mas com moldes completamente diferentes. Não vai ser realizado mais da forma como que conhecemos, né? Então vai ser no autódromo, vai ser realizado agora em agosto, de dia 6 até o dia 14, e vai ser chamado de São Paulo Motor Experience. Não vai ser mais chamado de Salão do Automóvel. Por quê? Por que vai ser Motor Experience? Porque vai ser realizado nos boxes. Cada montadora vai ter o seu box e os participantes, no caso, os visitantes, dependendo o teu ingresso, é claro, né? O que tu vai ter direito com esse ingresso, que vai ser uma fortuna, que eu já te adianto que os preços vão ser compatíveis com Fórmula 1. Os clientes vão poder testar os carros, tanto em pista de asfalto quanto pista de terra. Então, a ideia é ter uma experiência mais prática com os carros. Então o custo vai reduzir de 20 milhões para 6 milhões. Vai reduzir bastante o custo e o visitante vai ter a experiência prática de dirigir esses carros em pista, tanto de terra quanto asfalto. Esse vai ser o diferencial, né? Que vai ser agora em agosto. O que tu me diz dessa modernização? Ele pegou Não, esse de test drive é o quê? É um test drive, né? Exatamente. Não foge disso. Reinventaram o test drive. Isso. Elitizaram o test drive, né? Exatamente. Tu vai pagar para fazer um test drive. Justamente. Viu? O pessoal acha que a Fórmula 1 é apenas uma corrida de carros. É apenas uma corrida de carros onde buscam a melhor performance do seu carro para ganhar aquele determinado campeonato e aquelas quantias bilionárias. Sim. Mas não é bem isso. Ali está se investindo tecnologias que daqui uns anos vai estar embarcado no seu automóvel que você vai estar comprando. Isso é uma verdade. Não deixa de ser uma experiência. E o que é a apresentação desses moldes que você falou, do antigo salão do automóvel aí para isso aí nos boxes? Isso aí veio da Fórmula 1. A Fórmula 1 apresenta no seu standard, no seu próprio fábrica ou na sua própria montadora, tem um showroom lá que vão te apresentar o automóvel e o piloto. E não é diferente, só ali vai para a pista com coisa. Fórmula 1, claro que eles não vão deixar, né? É uma apresentação estilo Fórmula 1. Mas assim, Hernani, deixa eu levantar uma questão aqui a respeito do salão do automóvel. Porque assim, eu tava pensando, hoje em dia tu tem redes sociais, tu tem formas de fazer pesquisas, mas antigamente, vamos dizer que tu quisesse fazer uma modificação polêmica num carro, uma modificação drástica, ou lançar um carro que tu não sabe se o público vai gostar. Antes de tu investir milhões num projeto, você vai lá, cria um protótipo, coloca no salão. E fica um funcionário testando a aceitação do público. Então, antigamente, eles usavam o salão do automóvel para testar a aceitação do público para uma tendência, para uma modificação, para uma evolução. E agora não é mais necessário isso. Tu finge que vazou uma imagem
de um pedaço, de uma lanterna, de um carro. Sim, de um carro que está andando na rua, no dia a dia, né, no grande centro. Exatamente, e daí a Isso aí manifestação das proposital, pessoas... É proposital, é só para aguçar a curiosidade. Claro, e daí tu vê a febre. Tá na Avenida Paulista. Cara, você vai testar um carro, você vai passar na Avenida Paulista, de tantas ruas de São Paulo para andar? Não. Não, né? É jogada de marketing, um carro camuflado, né, na sua Exato. estética e tudo. Chama atenção até Né? pra quem não conhece carro. É jogada de marketing também, né? Aguçar a curiosidade, mas não funciona mais muito, né, Concato? Tu sabe que Antigamente funciona ainda? O Ainda? pessoal divulga, mesmo Divulga. sabendo que foi proposital. Olha só, vazou a imagem da nova Saveiro. E daí... Mudou 2 lanternas. Só que daí já testa se o Sei. pessoal achou bonito, se achou feio, daí eles vê se lança, se não lança. Tem tantos carros que eu vi, acho que até o Virtus, vazou as imagens Sim. do carro mesmo. Sim, do carro mesmo. Dentro da fábrica. Mas é Tu acha que vazou? Proposital. Eu não sei se vazou. Proposital. A GM, quando lançou o Vectra, que foi, na verdade, não o Vectra, que ele era Sim. o Astra, mas chamaram de Vectra. Tava a coletiva de imprensa para mostrar, chamaram a coletiva de imprensa para mostrar um determinado veículo e tal, e acidentalmente o funcionário passou com um Vectra desses novos na frente de todas as câmeras. Como é que pode uma coincidência dessa? Um descuido, né? É, bem Daí, isso. no mês seguinte, tava em todas as capas da revista o Vectra, que vazou, que Sim. sem querer apareceu. Proposital. Isso é muito interessante, né? Proposital. Que agora eles têm as mídias sociais para fazer essa divulgação com baixo custo, né? E aqui, como disse o Daniel, F1, Fórmula 1, nada mais é do que o laboratório de novas tecnologias. Isso. Com certeza. Isso. Claro que tem a disputa, né, Daniel, e tudo. Disputa bem acirrada, né? Mas é justamente por Mas isso, é. a disputa é para você tirar o milésimo de segundo. E cada modificação que tu faz ali, em termos de aerodinâmica... Sim. Eu acho que a aerodinâmica é uma das coisas que eles conseguem mais aperfeiçoar e se distanciar. Claro, como tu bem falou num programa dos primeiros, Hernani, nem toda competidora ali tem dinheiro para bancar tantas horas de túnel de vento, né? Então Isso. ali varia do poder aquisitivo de cada competidor, de cada empresa, Com né? certeza, com certeza. Mas no final... Mas é mais uma feira aí que, né, se esvazia, né, Concato? Muda os moldes, né? Sim. Muda os moldes. Ficou um pouco mais comercial, vamos falar a verdade. Isso, claro, né? Ficou bem Claro, mais comercial. que para dar mais retorno, mais ainda, né? Não é um grande evento lá para rasgar seda só, né? Sim, não, sim. É um evento que vai ter que dar retorno. Né? Não sei se eles vão estar fazendo vendas, mas eu acho que Isso. pedido é possível que seja Mas feito, eles né? sempre faziam, vejam bem, pessoal, é anos que isso acontece, desde que quando começou a Fórmula 1 em Interlagos, que antes era em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas nos anos 90, eu acho que já foi, se não me engano, foi para Interlagos, o final dos anos 90, foi para Interlagos, em São Paulo, e daí eles mudaram a data do Salão de Automóveis sempre para dar na semana da Fórmula 1 no Brasil, né? Então, e hoje, olha, você está falando, já volta para agosto, você falou? Sim, vai Isso, ser que dia a 6 a Fórmula 1 no 14. Brasil era sempre o primeiro final de semana de novembro. Sempre o primeiro final de semana de novembro. E agora você viu, ó, eles já voltando para agosto, né? Que Para dar tempo de lançar certas novidades no ano seguinte, e daí você vem tentar achar uma justificativa daquele 2002, modelo 2023, lá lançando ainda lá em fevereiro. Não, tá errado isso aí, né? É verdade, hoje em dia tu compra carro 2022, Justamente, modelo 2023. justamente. Na minha opinião, deveria ser regrado isso. Deveria, pelo menos, 3 meses. Não, mas é que as montadoras Mas é mandam muito isso cedo. aí, né? As Tu vai comprar um montadoras. carro usado. Ah, que ano que é? 2002. Mas ele é 2001, modelo 2. Então, na verdade, ele não tem 10 anos. Ele já tem 11 Sim, anos de uso, né? Justamente.
Justamente. Dificilmente tu vê um carro 2002. Isso estou falando, hoje em dia está acontecendo muito disso e futuramente ninguém vai ver um carro 2022. Vai ver 2021, 22 ou 22, 23. Sim. Vai se tornar raridade ano modelo igual, Justamente. Então, para as montadoras, falando do salão de automóvel, para as montadoras era um grande evento isso. Não deixa de ser um grande evento para te mostrar novidades. Mas às vezes o pessoal mostra assim, olha, os custos elevados que você falou, né? Com certeza. Além das poucas assim novidades assim de reais modificações de certos veículos, né? Lançamentos de veículo é uma coisa, pessoal. Isso é bom para o ouvinte leigo Isso é entender. bom para lançamento de um determinado modelo de automóvel. É uma coisa. É o carro pronto. É o carro pronto, vamos dizer, lá no Salão de Automóvel de 1960, de novembro de 1968, lançaram o Opala. Sim. Lançaram o Opala, né? Então, é o lançamento de um veículo. Ele já foi comercializado. No Salão de Automóvel de 1979, lançaram o Gol 1980. Um lançamento de um automóvel. Agora, novidades desse automóvel já não enche tanto os olhos do público, né? Sim. Porque vai ser mudado poucas coisas. O que eu olhava... Em 98, assim, 95 para 96 que lançaram a Saveiro Bolinha, um exemplo para os mais, né? Para os mais novos, né? Então, era uma modificação daí... drástica da Saveiro Quadrada, que continuou sendo fabricada até 1997. Mas era uma mudança drástica. Aí sim, né? Aí sim. Era uma nova geração. Então, a gente está falando de fábrica nacional. Não vamos partir para os importados, que daí o leque abre consideravelmente, né? Tecnologias que a gente nunca viu. Né? Então vocês pensam hoje lançamentos de veículos a cada 2-3 anos lançam, as montadoras já param de fabricar um e lançam outro automóvel. Virou... Mas assim, Hernani, o que eu gosto, por exemplo, assim, o que eu gostava de ver no salão automóvel é, por exemplo, assim, a Saveiro que foi lançada em 98, a bolinha. Dela 96. 96? Isso. A bola foi lançada em 96? Desculpa, é 97 97 modelo 8. Isso. Mas vamos dizer que em 94, 93, a Volkswagen tivesse mostrado um protótipo dela, um clay, algo em argila, entendeu? Sim. Um modelo assim que mostrasse, por exemplo, a GM fez com o Agile. Uma foto passando na Avenida Paulista, podia ser, né? Porque assim, o Agile foi mostrado, o carro que foi mostrado como conceito no salão do automóvel não teve nada a ver. Eles só pegaram, eles só se inspiraram, né? Claro, só se inspiraram. Mas foi legal que eles partiram de um carro conceito que nem foi lançado para tirar traços de design para um carro que depois foi em produção. Isso é o que sempre me chamou a atenção. Mas teve muita coisa que esses carros aí que prometiam lançamentos, Concato, e que chegou a ser apresentado em salões de automóveis e não foi lançado. A maioria nunca existiu. E não foi lançado. E assim, quando aparecia um protótipo... eu posso produzir tal veículo. O que eles faziam? Pegam uma equipe, vai lá, vocês têm que produzir um carro pro salão de automóveis. Produziam e vinha lá a marca e pronto. E aquele carro lá depois era desmanchado, usado em... Às vezes nem era viável, porque em termos de legislação... Isso. Tu coloca um carro lá ousado, tu coloca rodas grandes, pneus baixos... tu coloca ele rebaixado com xenon ou sem farol, sem maçaneta. Isso, quando eu entrava na parte de custo, o carro se modificava completamente, porque tinha a legislação em termos de iluminação, segurança, visibilidade, e acabavam que a criatividade não conversava muito com a praticidade. Né? Então, aquele carro que tu via no salão automóvel não era aquilo que tu via nas ruas. Aquilo, né? A Fiat Toro, eu vi no salão automóvel o protótipo dela. E o que foi lançado, por incrível que pareça, é um modelo muito mais conservador do que aquele que estava no salão. É verdade.
Concato, nós temos que falar aqui também nós sempre repetimos, e pessoal, eu sou um entusiasta quando fala do seu Gurgel, João Gurgel. Porque esse cara tentou fazer o carro nacional, fez por um período, e os governos e as outras montadoras o sufocaram. Inclusive, um candidato a presidente da República, enquanto governador, também deu um migué no seu João Gurgel. No momento oportuno, aí a gente vai tratar desse assunto. Nós temos que fazer um programa só falando de quem foi esse patriota que tentou fazer o carro nacional. Nós temos que fazer um programa, né? Um programa sobre isso. Dentre tantos que tentaram, a Besson e Gobi, que fizeram o Miura. Claro. Então, essas pessoas aí, nós falamos em outros programas, o Souza Ramos fez Pode até falar da Troller, até da Troller também, que foi comprada pela multinacional Ford e depois acabou abandonando o projeto. Ainda são lançados alguns modelos, mas eu apego no João Gurgel porque foi o mais famoso dele e o que estava dando certo. Sim. E o que dava dando certo e o sufocaram. Então, esses tempos atrás, aí, esses dias atrás, aí um senhor presidenciável, até então é candidato a presidente da República, também teve participação nesse sufocamento aí da Gurgel, que nós sim poderíamos ter um carro verdadeiramente nacional brasileiro. E hoje mesmo, poderia ter evoluído muito mais. Na época ele já era... Algumas montadoras, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, muitas montadoras dizem o verdadeiro carro nacional, vamos dizer o Fusca. Não, o Fusca é alemão. Certo. O Fusca é alemão. Claro que pegou como o carro do brasileiro, né? Não tinha o outro. O carro do brasileiro e tudo, mas não. O carro verdadeiramente nacional, e quem tentou foi o seu João Gurgel, e não faz muitos anos que morreu. E tinha muitas variações, né? E tinha muitas variações. Nos anos 80 ele apresentou no programa Silvio Santos um carro elétrico. Então, vocês vê hoje com a Tesla e outras montadoras brigando com carros conceitos elétricos, né? Nós já tínhamos um brasileiro que lançou o carro elétrico no Brasil. O carro se chamava Itaipu, uma referência binacional, claro. a hidrelétrica e internacional de Itaipu. Então, o carro, ali nas redes sociais, vocês vão puxar Gurgel Itaipu, vocês vão ver ele, João Gurgel, com o Silvio Santos no programa Silvio Santos, lançando o carrinho, que era um carrinho, era antiquado, mas veja bem, nós estávamos nos anos 80, então um grande incentivador, um cara à frente. Urbano, né? Era um carro urbano. Isso. Mas o Gurgel, o seu João Gurgel, era um cara à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. Mas merece um programa dedicado. Merece um programa, nós já estamos prometendo há tempo esse programa e eu certamente falo com entusiasmo desse brasileiro aí, porque em se tratando de automóvel, ele deveria receber todos os louros, né? E infelizmente morreu ali falido porque o projeto dele não deu certo e governos também, em vez de dar incentivos, davam incentivos para montadoras estrangeiras, né? Em vez de dar para o brasileiro João Gurgel, né? Isso aí. E só para finalizar a parte do Salão do Automóvel também, a primeira empresa que confirmou presença foi a BMW. A BMW ela tem um mercado muito bom no Brasil, né? Opa! E a primeira empresa que desistiu foi a General Motors. A Chevrolet foi a primeira que disse que não vai participar desse evento nesses moldes.
Aí na recessão aí eles tiveram sérios problemas, né, financeiros, a General Motors, né? Inclusive se desfazendo do museu, né? Dos Isso, carros, do acervo uma que coisa eles do tinham, acervo, né? É uma pena É lamentável. isso, né? Na Europa são tão bem tratados esses museus. Aí eu tenho um amigo em Rondinha que morou por um certo tempo na Europa e ele foi visitar o museu da Volkswagen lá. Disse coisa incrível, coisa incrível, coisa incrível. Inclusive tem um carro nacional lá no museu do automóvel na Alemanha, Stuttgart. Hoje eu estava Então, assistindo um vídeo que tem Vectra V6, 3 Vectra V6 que a GM tinha é guardado. da Opel, né? É da Opel, da mas estava Opel. no Brasil, Isso. no Museu da Ubra, que eles tinham usado até como safety O car. Museu da Ubra, ainda temos um tempinho, Concato? Temos Ainda mais 5 minutos. Isso. Viu, Concato? O Museu da Ubra, agora que você tocou num assunto, eu cheguei no portão da Ubra lá e infelizmente não tivemos tempo de ir visitar o museu. E o museu era um horário aí que não estava aberto. Ou ia fechar logo. Ia fechar em poucos instantes. Foi isso que aconteceu. Nós fomos buscar um amigo nosso na Ubra e eu disse, bom, já que vamos lá, vamos visitar o Museu da Ubra, É aquela coisa, tá ali do lado, Isso. a gente pode E ir quando daí a gente acabei quer e a falando gente com nunca a vai. portaria, ele disse, olha, meu senhor, você quer pagar ingresso? Você cobrava Sim. um ingresso, se você quiser, pode ir, mas vai acabar em pouquíssimo tempo. E nós também, na correria, acabamos por não visitar. Certo. Depois deu. O que o Museu da Ubra virou? Todo embrolho aí, o pessoal que está mais ligado aí, sabe todo o problema que deu com aquele reitor. Não me vem mais a memória. Faz tempo que não É que ali não foi só o nome isso, do né? reitor, mas teve lavagem de dinheiro, teve A crise da GM também a envolvida. crise da GM envolvida, teve corrupção. Teve muita coisa e envolvida. teve muita coisa envolvida, então se dissolveu. Mas para o Rio Grande do Sul era referência isso aí. E aqui do lado, por exemplo, a gente nunca se organizou para ir visitar. A gente pode ir quando quiser, pode ir, uma hora organizamos e quando vê, fecharam, recolheram e a gente não foi. E venderam, Sim, fizeram leilão. fizeram primeiro leilão para concessionárias e depois Isso. os carros foram vendidos como carros Infelizmente se acabou porque era uma referência na América do Sul, em antigo mobilismo, era o Museu da Ubra. A montadora abriu mão da própria história, né? Por analisar, se desfazendo dessas relíquias. Sim. Porque eles tinham lá o primeiro Chevette, tinham o primeiro Corsa, o primeiro Ômega, tinham o último Vectra, eles tinham isso para citar alguns, né? Alguns, e Mas os antigos também. Mas eu acho que tinha mais de 30 carros, né? Bem mais, tinha sim, mais, né? Sim. Eram 100 e poucos veículos. Ah, era bastante? Sim. Ah, era bastante carro, Era bastante. Não só GM, né? Como não, mas GM tinha... Só de GM tinha mais de 30. Ah, não. Então tá. São só GM, você Isso, falou. isso. Não, mas todo o acervo era bastante caro. Bastante carro, né? E daí o que é o Museu do Automóvel de Canela, né? Lá eu já cheguei na membro, frente umas 2, 3 vezes, mas Sim. nunca entrei pra conhecer. Vale vou a falar bem pena. a Lá verdade. eles fizeram um conceito lá também, algumas salas com... Não tive a oportunidade de ir visitar, mas dei Pelo que a gente vê, passeio né, virtual pelo museu lá, umas salas assim, estilo postos de combustíveis antigos americanos. Mas lá são bastante. carros o que? Anos 60, 70, no máximo? Isso, 50? Sim. Carros que a gente antigos. nunca viu andando na rua, né? Bem Eu, antigos, pelo menos. Bem antigos. Viu? E falando, para finalizar essa parte ali, que hoje a gente dedicou o programa para falar de eventos, né? De eventos. E tem uma notícia que eu recebi hoje que 2022 ainda tá em tempo de sair o Sábado Bandido em Garibaldi. Vai Sábado sair. Bandido, se não me engano, era em maio, Era em fevereiro. fevereiro. Eu lembro que acho que era fevereiro, era bem no começo do ano. Mas vai sair entre mês que vem ou no outro, eles ainda não estão divulgando data, mas vai sair. Mas isso aí você lança esses eventos consagrados aí, você pode lançar com... Claro que para a Eles não comissão queriam organizadora, lançar.
para a comissão organizadora é um corre-corre e fica tudo para a última hora, né? Mas esses eventos consagrados aí, como é que, assim, no dito popular, você pode lançar na sexta para ocorrer no sábado, que vai estar todo mundo lá, né? Sim, quanto a isso, pode ter certeza. Quanto, né, Concato? Isso aí, esses eventos consagrados... É que assim, o problema é assim, devido à pandemia e aglomeração, aglomerações, né? Hoje ainda tem restrições, né? Bastante em alguns locais, né? Porque assim, o encontro de carros antigos a céu aberto não aglomera pessoas. Mas o Sábado Bandido... E lá é um evento, né? O Sábado Bandido, as pessoas, elas realmente se aglomeram. É bastante gente. Com certeza. É bastante, porque é um evento que a gente falou, lançou na sexta, o sábado vai estar cheio. Sim. É um evento consagrado, tem um encontro de carros antigos e tem a área de manobras, né? Que o pessoal vai lá e faz um exibicionismo. Isso. Então acaba que chama atenção pelas duas coisas. Pelas duas coisas. É um dia que tu sai de lá esgotado, porque tu não vem se olhar tudo. Sim, é verdade. Tanto os carros, são carros legais, mais uma vez, reforçando o teu argumento, né? Os carros da Serra estão presentes. Justamente. Uma coisa interessante, né? Que eles colocam carros, não criticando, né? Mas carros caríssimos, ficam o dia inteiro lá no sol, de boa, né? De boa. E aqui o pessoal quer colocar no pavilhão, né? Só uma curiosidade, né? Só. Mas é isso aí. É isso então? Estamos chegando a mais um De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Eu gostaria de agradecer o Hernani, que veio aqui nos prestigiar o nosso programa, veio compartilhar suas histórias, seu conhecimento, né, Concato? Sempre um prazer. A gente gosta sempre de estar compartilhando o nosso conhecimento, que a gente queira ou não queira, todo dia dá uma pesquisadinha em alguma coisa, né? A gente respira automóvel. Com certeza. E temos nossos patrocinadores aqui que incentivam isso, então vamos falar deles. Giovanni Zancanella, serviços hidráulicos, elétricos, manutenção de aquecedores e redes de incêndio. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 999-84-2831. Pool Chapeação e Pintura Automotiva, especializada em companhia de seguros. Atende pelo 3361-3531 e está localizada na rua Bortolo de Marco, próxima rodoviária em Sarandi. Esses foram nossos patrocinadores. Esse foi o programa De Carona com Automóvel Clube Sarandi. Agradeço mais uma vez a audiência, a participação de todos pelo Facebook e volte a estar conosco quinta-feira a partir das 19 horas. Um abraço a todos e até lá.